Bom dia, pessoal. Então, a gente vai dar continuidade ao conteúdo sobre justnaturalismo. Primeiro, traçando um histórico, tá bom? Um histórico sobre o justnaturalismo. O justnaturalismo, como eu comentei com vocês na aula passada, ele é um tipo de pensamento sobre o direito que ele está presente há muito tempo. Então, o justnaturalismo, ele é presente, por exemplo, no período grego antigo, período do Império Romano, período medieval, período moderno e agora no período contemporâneo. A nossa ênfase será no período medieval, que é também conhecido como justnaturalismo clássico, e no período contemporâneo. Essa semana, nosso foco, inclusive do artigo que eu deixei para vocês, é sobre justnaturalismo clássico. Gente, na Grécia Antiga, o justnaturalismo está presente em pensadores como Platão e Aristóteles. Ok? E ele é presente, e ele é muito visível em uma peça chamada Antígona. Antígona de Sófocles. Bem, eu disse para vocês que acontece a história, né? Que é essa história que marca essa aula. Antígona de Sófocles, gente, é uma tragédia grega sobre Antígona, né? Mas não é sobre Antígona propriamente, é sobre Antígona e Creonte. Creonte é o governante de uma cidade grega. A Antígona é uma tragédia de Sófocles sobre uma personagem mítica, que é Antígona. Tá. Os irmãos de Antígona, vamos contemporaneizar, né, a peça. Os irmãos de Antígona se desenvolveram numa treta com Creonte, que era o governante da cidade. E aí, se você vai se meter com um ditador, se você vai brigar com um ditador, só tem um caminho para você, que é vencer. Só que eles venceram? Não, eles perderam. E aí eles morreram. Só que Creonte ficou tão indignado, mas tão indignado com essa situação, que ele disse assim, ó, inaceitável isso, não vou não vou permitir isso. E aí ele não se conformou em matar os irmãos de Antígona, mas ele disse que um dos irmãos de Antígona não teria sequer o direito de ser enterrado. Ou seja, o corpo dele ficaria jogado para que ele fosse comido pelos animais e entrasse em decomposição. E ele disse mais. Quem enterrar o irmão de Antígona vai morrer. Por que isso é uma história sobre justnaturalismo, gente? Porque aí você tem um conflito entre duas ordens. Você tem a vontade do governante versus a lei natural, ou aquilo que é justo por natureza. Lembram que na aula passada a gente comentou sobre a diferença entre justo, a lei positiva e a lei natural. Lembram disso que a gente comentou? O que é a lei positiva? A lei positiva são aquelas normas jurídicas que elas vêm da vontade de alguém. Por exemplo, as nossas leis, Código Civil, Código Penal, eles são o quê? Eles são a manifestação da vontade do Congresso Nacional, do presidente, ou, enfim, de uma autoridade. E eles se juntaram, tomaram aquela decisão e mandaram elas para a gente cumprir. Isso é a lei positiva. Por outro lado, existe a chamada lei natural. O que é a lei natural? É aquilo que é justo ou injusto, lembra que a gente conversou sobre isso? Aquilo que é justo ou injusto, independentemente das circunstâncias, independentemente da situação. Vitor, quer falar alguma coisa? Tá aparecendo no vídeo, Matheus? Alguém quer falar alguma coisa? Sim, é possível. Tá.
Se alguém tiver dificuldade, a sugestão é sair e voltar, que é normalmente a conexão, tá bom? Gente, vocês estão conseguindo me ouvir? Rafael, Renata? Sim, tô ouvindo. Então, eu acho que o problema é a conexão de vocês, gente. O meu tá perfeito aqui. Pelo menos o meu. Pessoal, então, de novo, quem tiver com problema de conexão, tenta sair e voltar, que ajuda, tá bom? Então, olha só, vai ficar gravado em todo caso, tá bom? Não se preocupem. Gente, então a gente tem aqui uma controvérsia. Isso, bom, quem quiser comentar o artigo, pode comentar que eu vou responder esses comentários. Já faz esse comentário, Camila. Bom ponto. Então, qual é a concepção aqui que envolve a Antígona? Ela tem uma ordem de Creonte, ou seja, uma lei positiva, a vontade do governante que diz, não enterre o seu irmão. Seu irmão tem que ficar jogado sobre a terra e ser comido pelos animais e entrar em putrefação. E tem uma coisa que ela considera que é justo por natureza. Como assim justo por natureza? É aquilo que é justo porque é justo independentemente do que as pessoas dizem, que a gente vai chamar de lei natural, ok? Lei natural. E aí, bora voltar para a história? E aí, o que é que a Antígona, ela entra em crise e aí diz assim, e aí, o que é que eu faço agora? Eu cumpro a ordem de Creonte ou eu sigo o que a lei natural me diz? Porque lembrem que eu disse no início da aula anterior, a grande discussão entre justnaturalismo e positivismo eu cumpro aquelas normas que são contrárias à ordem, aquilo que é justo? Eu cumpro as leis que são injustas ou eu não cumpro? O que é que eu faço? Bem, e aí a Antígona diz assim, não, já sei. Eu vou seguir aquilo que é justo por natureza. Eu vou seguir aquilo que eu tenho que fazer independentemente da vontade de Creonte. E aí, o que é que a Antígona faz? A Antígona vai lá e enterra o seu irmão. Bem, é uma tragédia, né? Como vocês já devem saber, uma tragédia nunca tem um final feliz. O que acontece, então, com Antígona? O que é que vocês acham que acontece com Antígona? Antígona é condenada por Creonte, Creonte descobre, a Antígona é condenada por Creonte a morrer, sendo enterrada viva. Só que aí, uma tragédia não é uma tragédia se tem só uma morte, tem que ter mais de uma morte. O filho de Creonte é apaixonado por Antígona. Aí o que acontece? O que é que vocês acham que acontece? O filho de Creonte, quando vê Antígona condenada à morte, ele se mata. Mas ainda é pouca morte. O que é que vai acontecer? A esposa de Creonte, quando vê o filho se matar, também se mata. Agora sim, agora é uma tragédia grega. Gente, toda tragédia, toda peça grega, ela tem uma moralidade funda, tem uma moral da história. Qual é a moral da história aqui? É que o governante, ele não pode dar uma ordem contra aquilo que é justo. Embora o nome da peça seja Antígona, a peça é sobre Creonte. A peça é sobre Creonte. Porque Creonte foi um governante mau. Ele foi um governante injusto. Quem foi punido no final da história não foi Antígona. O punido no final da história foi Creonte, que perdeu o filho e a esposa. Por quê? Porque ele ousou dar uma ordem contrária à lei natural. Entenderam o raciocínio? Sim. Professor, Diga. esse é o ponto do artigo, né? Porque no artigo fala sobre os direitos humanos e, tipo,
Os direitos humanos está baseado também na lei natural, daquilo que é Isso, justo por natureza. isso, Esse que é o perfeito. ponto? Esse é o ponto. Os direitos humanos, como nós chamamos hoje, são direitos que são justos para qualquer pessoa, independente do que o Estado diga, não é isso que você diz? Vamos supor assim, Sim. Paula, vamos dizer assim, olha, na Coreia do Norte as pessoas são condenadas à morte só porque discordarem do governo. Aí você diz assim, isso viola os direitos humanos. O que é que você está dizendo com isso? Isso viola aquilo que é justo. Justo. Perfeito? Justo. Uhum. Bem, isso foi no período grego. Aí passa para o período romano. A gente não vai entrar em pormenores, porque isso aqui é muito mais o foco da história do direito, tá? O nosso foco é chegar no período contemporâneo. No Império Romano, o principal autor é chamado Cícero, tá bom? Cícero é um dos grandes autores sobre o direito natural. No período medieval, temos dois grandes autores, Santo Agostinho e Santo Tomás de Aquino. Dos dois, o principal é Santo Tomás de Aquino. Ele é o grande autor do período medieval. Por quê? Porque ele é quem resume, ele é quem sistematiza toda essa discussão anterior sobre o direito natural. Perfeito? É ele que organiza de forma sistemática isso. Bem, sim, eu vou conversar no finalzinho da segunda parte da aula sobre o trabalho, tá bom? Não se preocupem. No período moderno, o justnaturalismo é um pouquinho diferente. O justnaturalismo moderno ele tem uma concepção, ou ele tem uma base liberal. Como assim uma base liberal? A ênfase do justnaturalismo moderno não é tanto a ideia de justiça, embora tenha uma relação ainda, mas é principalmente com foco em um aspecto da justiça, que é a liberdade. Então, o período moderno, ele se preocupa com a justiça, o justnaturalismo moderno, mas a ênfase é liberdade. E aqui o grande autor é John Locke. Já ouviu falar de John Locke, né? Sim? Não. Olha só, gente. O justnaturalismo moderno ele influenciou muito alguns documentos. Entre eles, a Declaração à Independência dos Estados Unidos. Então, por exemplo, deixa eu pegar aqui a Declaração de Independência. Estão vendo a tela para mim, a minha tela ou não? Então, né? Sim? Sim. Sim. Bora ver se tem lá aqui, né? O pessoal não coloca ela integralmente. Aqui. Declaração de Independência, gente. Olha só. Consideramos estas verdades como evidentes por si mesmas. Ou seja, o que significa essa frase aqui? Consideramos estas verdades como evidentes por si mesmas. É que qualquer pessoa consegue compreender isso. Não foi porque alguém disse, foi porque nós, seres humanos, conseguimos racionalmente compreender que isso é certo. Ou seja, volta para cá, que a gente falou. Isso é certo porque alguém disse, porque a vontade de alguém disse isso? Não. Isso é justo por natureza, ou seja, as pessoas compreendem isso como justo independentemente dessas condições. Ok? Só continuando para a gente ver isso. Que todos os homens são criados iguais, dotados pelo Criador de certos direitos inalienáveis, que entre eles estão a vida, a liberdade e a procura da felicidade. E aí vai continuar. E olha só, que a fim de assegurar tais direitos, os governos são instituídos entre os homens, derivando seus justos poderes do consentimento dos governados. Mas vem aqui a ênfase que eu quero destacar. Que sempre que qualquer forma de governo se torne destrutiva de tais fins, cabe ao povo o direito de alterá-la ou aboli-la. O que é que significa isso, gente, em resumo?
é que quando a vontade do governante ela se torna contrária àquilo que é justo, o povo tem o direito de rejeitar esse governo. Por quê? Porque a finalidade do governo é garantir a justiça para o povo. Ficou claro esse ponto? Isso tudo porque essa declaração foi inspirada nas obras de John Locke. Claro até aqui? O período contemporâneo, gente, ele é caracterizado por duas tradições. A chamada tradição continental e a tradição analítica. Professor, Diga. quando o senhor fala na questão do período contemporâneo, a questão da liberdade, ela vai Período avaliar moderno. o direito. Isso, perdão. Ela vai avaliar o direito como forma de liberdade de expressão, as pessoas vão pensar do jeito que elas querem, do jeito que elas acham, que elas têm que pensar. As mais diferentes liberdades, isso. A liberdade de expressão é um bom exemplo. Larissa está falando, né? Ou Letícia? Não, Letícia. Letícia. A liberdade de expressão é um bom exemplo, sim. Então, o direito existe para garantir liberdade para as pessoas. Liberdade de expressão, liberdade de ir e vir, liberdade de profissão, a propriedade é um tipo de direito de liberdade. Então, esses direitos são direitos esses são direitos que o direito tem que reconhecer. Tá entendendo? Porque é para isso que existe o direito, para garantir essas nossas condições mínimas. Aí o Matheus fez um comentário muito oportuno. Por isso que no seu artigo dizia que tem certos direitos que independem da vontade do poder político. É isso mesmo, Matheus. Porque existem direitos que não decorrem dessa vontade do governante. Alguns direitos decorrem daquilo que é justo por natureza, ou seja, daquilo que é justo. Ponto. Então, existem certos direitos que, mesmo que o poder político diga que eu não tenho, eu continuo tendo. Então, vamos supor, se eu for para a Coreia do Norte e eu for morto só porque eu discordei do governo, isso continuará sendo injusto, isso continuará sendo uma violação ao meu direito, mesmo que o poder político, quando eu digo vontade do governante, poder político, diga que eu não tenho esse direito. Não importa, eu continuo tendo esse direito. Que são esses direitos, de novo, que decorrem daquilo que é justo ou injusto por natureza, ou justo ou injusto por si só. Tá bom? Claro isso? Respondi a tua pergunta? Respondeu sim, professor. Muito obrigada. Então, olha só. Na tradição continental, a gente não vai dar muita ênfase nela. O que é a tradição continental? São os autores ligados os autores ligados à filosofia francesa e alemã, tá bom? Já a tradição analítica é a tradição predominante. São ligados à filosofia em língua inglesa. Professor, qual é a diferença? É que aqui na tradição continental há uma ênfase que a gente chama de ênfase hermenêutica. Como assim hermenêutica? Uma ênfase no processo de eu já ensinei para vocês o que é hermenêutica, né? Já ensinei. É uma ênfase na interpretação, no caráter interpretativo. Enquanto que na língua inglesa, a preocupação de dizer é uma ênfase conceitual. O que significa isso? Aqui é uma ênfase em esclarecer conceitos. A gente vai ver isso melhor na próxima aula, tá? Então, calma. Só para essa diferença inicial, para vocês saberem, mas na próxima aula a gente volta a ela. Ficou claro esse histórico? Bora lá Sim. agora para apresentar Tomás de Aquino, tá? Então, isso aqui é o histórico. Professor, Agora, oi. o senhor vai disponibilizar essa parte que o senhor está escrevendo agora na plataforma? Vou sim. Assim que eu finalizar a aula, eu vou salvar isso e colocar na semana de hoje. E aí, amanhã, eu vou pegar esse vídeo gravado e vou colocar no YouTube para vocês, tá bom? Tá, obrigada. De nada.
É por essa diferenciação que os livros no Brasil são mais difíceis? Eu não entendi a pergunta, Matheus. Se puder explicar melhor. Tá? Bem, bora lá. Justnaturalismo. Clássico. Gente, o principal autor que a gente estuda quando estuda justnaturalismo clássico é Tomás de Aquino. Por quê? Porque foi ele que sistematizou os conceitos sobre a lei natural. Foi ele que organizou, estão entendendo? Então, o papel dele principal é sistematizar e organizar esse conhecimento e, claro, aprofundar, obviamente. E não é alguém que só está repetindo, não. E está organizando e criando uma teoria toda sobre o direito natural. Ah, tá, entendi. Voltando para cá, né? Só para explicar para o Matheus. A gente vai ver com mais calma isso, tá? Mas a tradição continental e a tradição analítica são filosofias. Então, no Brasil, existem filosofias que têm um caráter continental e filosofias que têm um caráter analítico. É como se fosse assim, professor, o senhor pesquisa em filosofia de que tipo? Aí eu vou dizer assim, não, eu pesquiso em filosofia analítica. Outras pessoas dizem, não, eu pesquiso em filosofia continental, como se fossem duas escolas, tá? Não é assim, o Brasil é de qual das duas? Não. Tem autores no Brasil que estão ligados a uma e autores ligados à outra. Ficou claro? Sim. Sim. Bem, então, a grande importância de Tomás de Aquino é essa. Qual é o contexto de Tomás de Aquino? Tomás de Aquino viveu ali no século XIII, na Idade Média, e o grande dilema com o qual ele se enfrentou foi o seguinte, olha, deixa eu voltar na história, para ficar mais visível. Vocês devem lembrar, vocês aprenderam lá antigamente, lá na 7ª série, que o Império Romano entrou em crise. Lembram disso? Aí o Império Romano ele foi dividido. Ficou o Império Romano do Ocidente, com a capital em Roma, e o Império Romano do Oriente, com a capital em Constantinopla. Ok? Todo mundo lembra dessa parte da história, eu acho, eu espero. Gente, o que aconteceu? O Império Romano do Ocidente, com sede em Roma, ele ruiu. Foi invadido pelos bárbaros e tal. E o que é que isso importa? Grande parte daquele conhecimento que existia sobre filosofia antiga, as bibliotecas, todo esse conhecimento, ou grande parte dele, foi perdido com essas invasões ou nessa época. E aí, uma das coisas que se perdeu foram os textos de Aristóteles. Então, no Ocidente, quase, que se conhecia, obviamente, mas se conhecia poucos textos de Aristóteles. E quando, no século, mais ou menos, acho que 11 para o 12, os árabes começaram a invadir o sul da Europa. Então, o sul da Europa, tá? Não vou mostrar um mapa que vocês conseguem imaginar o sul da Europa, tá? Eles começam a invadir o sul da Europa. Qual é o problema? Os árabes, naquele período, são grandes filósofos. Os árabes desse período aqui, a gente está conversando, eram grandes filósofos. E eles começam a, como dizer, a dominar intelectualmente, começam a dominar intelectualmente a Europa. Os grandes pensadores europeus começaram a adotar aqueles pensamentos árabes. E aí Tomás de Aquino, ele vai ser chamado dentro da Igreja Católica como a fazer parte de uma ordem cuja função era combater intelectualmente os árabes. E aí qual é a proposta então de Tomás de Aquino? Qual é o contexto dele? Então é formular uma nova interpretação para Aristóteles. De uma nova interpretação de acordo com a tradição
cristã. Ok? Para que isso? Como forma de responder às teorias ou aos pensamentos dos filósofos árabes. Ok? Ele consegue isso? Consegue. E ele faz isso numa obra gigantesca que nós temos até hoje, chamada de Suma Teológica. Professor, mas se é Suma Teológica, então ela não diz respeito ao direito. Não, diz sim, ela diz respeito ao direito. Ela é uma obra sobre filosofia e teologia. E aqui, quando eu digo filosofia, incluindo reflexões sobre o direito. Ok? Até aqui? Gente, um conceito importante, que foi o conceito que alguém até trouxe daqui aqui atrás, deixa eu ver quem foi. A Camila. No artigo, vocês viram que um dos conceitos mais importantes para o justnaturalismo clássico é o conceito de pessoa. Como assim o conceito de pessoa? Tá, porque Aristóteles é o grande filósofo do período antigo. A gente tem os três autores clássicos, né? Sócrates, Platão e Aristóteles. Mas dos três autores clássicos, o que teve o maior impacto foi Aristóteles. Então, por que a grande discussão era sobre Aristóteles? Porque Aristóteles, ele do período antigo, ele é o grande autor. Então, assim, embora a gente ouça falar muito de Sócrates e Platão, né? Sócrates e Platão, eles estão em uma filosofia muito mais voltada aos ideais. Lembram disso, lá do idealismo platônico? Aristóteles não, ele está com uma preocupação muito mais concreta, muito mais prática. Então, Aristóteles tem uma influência muito maior nesse sentido, tá bom? Para a nossa vida cotidiana, então, ou para a nossa vida prática, ele acaba tendo um impacto maior. Tudo bem, Felipe, mas tu quer falar alguma coisa? Quer perguntar alguma coisa? Bem, gente, para Tomás de Aquino, o direito é um tipo de saber voltado à pessoa. Como assim, tipo de saber voltado à pessoa? O direito, a gente até conversou isso já várias vezes antes, lembra? O direito, ele existe para as pessoas. Então, o direito, ele tem como função ordenar da realidade social, ordenar a realidade social. Como assim ordenar a realidade social? O direito, ele tenta organizar a sociedade para que as pessoas consigam viver nela. Ou seja, o direito, ele organiza a sociedade para que as pessoas consigam viver bem nela. Então, a gente poderia dizer assim, se a gente fosse usar termos mais atuais, para Tomás de Aquino, a preocupação do direito é o bem-estar das pessoas. Ok? É o bem-estar das pessoas. Então, por exemplo, bora botar um modelo mais que fica mais visível isso. O Brasil até que é um país desorganizado, ok. Mas entre o Brasil e a Coreia do Norte, qual dos dois vocês acham que assegura mais o bem-estar dos seus cidadãos? Coreia, né? Brasil. Eu acho que o Brasil.
Por quê? Porque ele nos garante mais direitos ou ele tem um tipo de direito que organiza a sociedade. Oi? Pedro, você fala? Porque ele tem políticas públicas. Eu não tô conseguindo te ouvir, Pedro. Tá ruim teu microfone. Tu pode digitar? Mas olha só, em resumo, né? Bora tentar sistematizar aqui. Porque o direito brasileiro, ele está mais preocupado com o bem-estar das pessoas do que o direito norte-coreano. Seria uma resposta. Tá bom? Tem relação com a liberdade. Aqui há mais liberdade. Efetivamente. Ok? E aí vem um ponto. Professor, Oi. mas tem uma grande diferença, eu acredito nisso, entre o Brasil e a Coreia que a gente está falando, porque tem a teoria e a prática. Porque tem muitas leis e tem, na prática, muita coisa que garante os direitos dos brasileiros. Mas funciona na prática da mesma forma que a Coreia? Como é que funciona? Não. De fato, o nosso direito ele não é tão efetivo e não é tão real, tão concreto como ele deveria ser. Mas, assim, naquilo que ele é concreto, ele consegue ser melhor do que a prática da Coreia, entendeu? Então, assim, Entendi. tanto o aspecto normativo, ou seja, a norma lá, do jeito que ela está, é melhor o direito brasileiro, mas a prática também é melhor. A Coreia, eu Uhum. acho que ela vai... Quem é que está tentando falar? Só para eu ajudar. Pode falar, gente, só que não tá... Alguém tá aí? Tá. Gente, olha só. Tem uma vantagem e uma desvantagem no Zoom. É porque ele tem limite de tempo. Então, a gente sempre vai ter que fazer uma pausinha no meio e depois voltar, tá bom? Na pausa, eu sempre vou dar uma função, uma missão para vocês. Qual é a missão? Eu quero que vocês procurem quais são os atributos ou as características da pessoa humana para Tomás de Aquino e Aristóteles. São 3. O ser humano tem 3 características para Aristóteles e Tomás de Aquino. Dê uma pesquisada, eu acho que eu tenho no meu artigo, se eu não estou enganado. Mas dê uma pesquisada Professor? Oi. O senhor pode repetir para me anotar? Posso. Quais são as características ou os atributos da pessoa humana? Em Tomás de Aquino e em Aristóteles. Ok? Ok. 5 minutos dá? Dá, né? Assim, professor. Oi. Professor, Diga. só uma dúvida. Esse ponto sobre o conceito de pessoas, o ponto 2.3, ele é todo baseado nas teorias de Tomás de Aquino? Não estou dizendo que é só ele que diz isso. Outras pessoas, outros autores também dizem isso. Mas, sim, ele está preocupado com isso. Certo. Tá bom? Obrigada. E a gente vai ler, só para a gente concluir aqui, que ele chama não de bem-estar das pessoas, mas ele chama de bem individual ou bem particular. Tá bom? É esse o termo que ele usa, bem individual ou bem particular. O bem de cada um. O bem de cada pessoa. Professor, no seu artigo tem uma parte que fala que a lei natural ela é incapaz de regular a sociedade. O que é que isso tem a ver? Eu vou comentar na segunda parte da aula. Tá? Porque isso tem a ver com a relação entre lei positiva e lei natural. Tá bom? Tá. Então, 5 minutinhos... Professor? Não, 10 minutos, então. 10h50. Professor? Oi. Eu vi no artigo que a lei natural precisa... Não, a lei positiva precisa da lei natural para delimitar ela, né? Isso, que é a mesma pergunta da Paula. A lei natural, ela não pode existir sozinha. Ela precisa da lei positiva. Ela precisa, tá certo. Quem escreveu isso tá certo.
Mas eu já vou explicar isso, tá? Eu só vou finalizar aqui e 10h50 eu mando o link, tá bom? Até mais, até daqui a pouquinho, pessoal. Tchau.